Hábitos, como eles surgem na nossa vida e como a gente pode criá-los intencionalmente para nos ajudar no nosso dia a dia e na nossa vida. Se você não me conhece, eu sou a Kelly Brigatti, eu sou coach especialista em Feng Shui e hábitos e aqui no canal eu trago assuntos diversos, sempre nessa gama de melhoria pessoal, bem-estar e qualidade de vida através da sua casa, do seu ambiente de trabalho e através das suas atitudes. Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou te ensinar um passo a passo de como criar os seus hábitos. Primeira coisa, vamos pensar o que são os hábitos. Os hábitos, eles são ações semiautomáticas e que demandam pouco ou nenhum esforço cognitivo. É o famoso fiz sem pensar. O que a gente tem de exemplo, né? Os melhores exemplos que a gente tem de hábitos são coisas simples do nosso dia a dia que nós fazemos todo dia, como tomar banho, escovar o dente, dirigir. São coisas que nós não pensamos para cada ação. A gente não entra no banho e pensa por onde eu vou começar a tomar banho, o que eu vou fazer primeiro. A gente simplesmente entra e toma banho. Se alguém perguntar o que a gente fez, talvez a gente não saiba responder. Se a gente começou pela cabeça, se a gente começou ou o que a gente lava primeiro. Mas a gente sabe fazer e faz, porque é uma ação repetitiva. E por que ele é semi-automático e não automático? Porque existe o ciclo do hábito. O ciclo do hábito é estímulo, desejo, resposta e recompensa. Só para esclarecer, essa recompensa não é um prêmio, tá? Na maioria das vezes ela é uma sensação boa após realizar aquela tarefa. Mas vamos lá. Estímulo. Os estímulos podem ser qualquer coisa. Elas não precisam necessariamente estar ligadas ao hábito, mas é alguma coisa que a sua mente vinculou àquela ação específica. Por exemplo, se você está distraído e passa perto de um McDonald's e de relance olha aquele emblema. Um pouco depois você pode pensar, que vontade de tomar uma casquinha, né? E às vezes você nem viu conscientemente aquele McDonald's, mas você passou por ali, ou você passou por um lugar onde você costumava tomar sorvete com alguém e você fica com vontade de fazer. Existe esse estímulo que gera esse desejo. O desejo é a vontade de fazer algo. Eu tô deixando os hábitos eu tô deixando os passos bem separadinhos, mas isso é tudo muito rápido e em geral inconsciente, tá? Então, o que é importante aqui? A gente pensar nessa estrutura como um todo. Então, existe algo que é um estímulo, é um gatilho, que gera uma vontade, um desejo de fazer algo. Isso gera uma resposta. Essa resposta, quando ela é semi-automática, é o nosso hábito, é a ação que a gente quer praticar, é a ação que a gente está acostumado a praticar. Por exemplo, entrei no box de tomar banho, do banheiro, para tomar banho. Eu não preciso ficar pensando o que fazer, eu entro e já começo a tomar banho. A ação de entrar, sentir a água caindo, já é o estímulo que gera o desejo de tomar banho, muito rápido e muitas vezes inconsciente, e que me faz agir, começar o banho da maneira que eu sempre faço. Normalmente eu começo lavando a mão, depois lavando o rosto e vai toda a sequência. Mas é sempre do jeito que você está acostumado a fazer. E a recompensa é a sensação boa depois de criar o hábito. Quando a gente fala de recompensa ao criar hábitos novos, a gente tenta trazer às vezes uma recompensa real, algo que realmente nos dê uma satisfação além da atividade em si. Por quê? Criar uma ação nova, criar um hábito novo exige esforço, né? O hábito é uma ação semi-automática com pouco ou sem esforço cognitivo, ou seja, sem esforço. Para ele chegar nesse nível de sem esforço, você precisa repetir isso diversas vezes com o mesmo gatilho e com a mesma recompensa, ou com gatilhos e recompensas semelhantes, para que isso se torne semi-automático.
para que isso se torne algo que você não precisa se esforçar para fazer, mas que você faça naturalmente, que você faça automaticamente. Então, vamos lá, falamos agora o que é o hábito. Agora, como que a gente cria o hábito? Primeira coisa, quanto tempo demora para criar um hábito, né? Existem pessoas que falam 21 dias, existem pessoas que falam 3 meses, existem pessoas que falam várias coisas. Mas existe uma pesquisa que fez lá um estudo e que, dependendo do nível de complexidade do hábito e do quanto a pessoa tinha essa vontade de criar aquele hábito, né? Algumas variantes, esses hábitos dessa pesquisa demoraram de 18 a 254 dias, se eu não me engano, 250 e alguma coisa dias, mais de 250. Mas a média foi 66 dias. Então, o mínimo para a gente começar, eu acredito que possa ser esses 66 dias. Se você criou o hábito antes disso, você vai seguir dos 18 aos 66 dias tranquilamente, porque já vai ser automático. Então, fica no 66 para mais, pelo menos 66. Então, vai um pouco mais de 2 meses para você ter consistência na criação desse hábito. E uma coisa importante, o hábito ele é criado por repetição. É como se você fosse abrir uma trilha numa floresta, tá? A mata fechada, e você vai abrir essa trilha. No primeiro dia vai estar a mata fechada, você vai ter que escolher por onde você vai, observando as árvores, enfim. E vai estar lá com o seu facão abrindo o caminho, né? Liberando espaço na natureza para que você consiga passar. E se você vai uma vez só e não volta nessa trilha, o caminho se fecha, né? A natureza toma conta de novo. Então, quanto mais você vai andando por esse caminho, mais o chão vai ficando batido, a grama ali onde você está andando vai morrer, e vai ficar marcado esse caminho, vai ficar mais fácil de identificar o caminho. É como se fosse isso na nossa mente. Então, você cria essa atividade do hábito, e quanto mais você faz ela, mais forte ela fica, mais robusta ela fica nas conexões neurais na sua cabeça. Então, a repetição é o que cria o hábito. Então, não é exatamente o número de dias que importa, mas o quantas vezes você fez isso. Tem uma mensagem estranha ali, enfim, no celular. Quantas vezes você fez isso? Quantas vezes você repetiu essa ação de maneira consciente ou inconsciente também, né? Quem acha que não consegue criar hábitos, a gente cria hábitos o tempo inteiro. Por exemplo, sentar no sofá depois de uma refeição e pegar um docinho é um hábito. Tomar um cafezinho depois do almoço é um hábito. Quem fumar um cigarro em momentos específicos também é um hábito. Então, se você vai ver as pessoas que fumam e param de fumar, elas sentem falta em momentos específicos, principalmente, né? Então, algum momento específico que ela sempre fumava, quando ela passar por aquele lugar ou ter aquela situação, acaba que isso vincula muito forte, né? Então, muitas pessoas vinculam o fumar com um cafezinho. Para parar de fumar, muitos acabam parando de tomar café por algum bom tempo, porque é um vínculo muito forte entre esses dois hábitos, entre essas duas ações. Muito bem, então, repetição. Então, se é algo que você faz diversas vezes ao dia, por exemplo, tomar mais água, você vai criar o hábito de tomar água a cada 1 hora. Você coloca lá no despertador, a cada 1 hora ele toca e você toma água. Eu não consigo falar em tomar água e não tomar água. Provavelmente o hábito de tomar água vai ser reforçado mais facilmente, digamos assim, do que um hábito de algo que você faça 1 vez por dia, ou algo que você faça a cada 2 dias, a cada 3 dias, entende? Então, essa repetição faz muita diferença. Se você faz algo 1 vez por ano,
Por exemplo, imposto de renda. Ninguém tem o hábito de fazer o imposto de renda. Todo mundo marca lá no calendário e manda apitar na hora de fazer o imposto de renda. Ou faz no último dia correndo porque a vida aconteceu. Mas a questão é que coisas que você faz muito espaçadamente, você precisa de lembretes externos. Elas não vão virar um hábito. Mas coisas que você faz uma vez por semana, dependendo do tempo que você faça, se você faz toda quarta-feira a mesma coisa por 2, 3 anos, provavelmente depois desses 2, 3 anos, quando chega a quarta-feira e você lembra ou você vê em algum lugar que é quarta-feira, isso cria um estímulo, um gatilho para você fazer essa ação novamente. Vou dar um exemplo. Quando eu estava na faculdade, por praticamente um ano inteiro, eu tinha aula nas quartas-feiras à tarde. Então eu tinha aula de manhã todos os dias e na quarta-feira à tarde. Então eu almoçava num restaurante perto da faculdade e tinha um mousse de chocolate. Então por um ano, ou quase um ano, né, porque o ano letivo é um pouco menor que o ano completo, devo ter feito aí pelo menos umas 40 semanas que toda quarta-feira eu ia nesse restaurante e eu comia mousse de chocolate. Vamos supor que tenham sido 40 semanas, foram 40 repetições, foi o suficiente para minha mente adquirir esse hábito. Isso foi há muito tempo atrás. Deve ter sido, não sei que ano que foi, gente, mas faz muito tempo. Eu tava na faculdade, deve ter sido aí por 2005, 2006, talvez antes, 2003, 2003 não, 2004 ou 2005, um desses dois. Mas eu sei que pelo menos até 2010, eu tenho certeza, toda quarta-feira eu tinha vontade de comer mousse de chocolate. Era só eu ver que era quarta-feira, era só eu ver, mas eu sentia a vontade de comer mousse de chocolate toda quarta-feira depois do almoço. Essa vontade vinha sozinha, sem precisar de nenhum outro estímulo a não ser o ser quarta-feira. Porque eu repeti diversas vezes essa mesma ação num dia específico. Então vamos lá. Como que a gente cria um hábito de forma consciente, né? Primeira coisa, tô com a minha colinha, tá, gente? Primeira coisa, você precisa escolher o hábito. Parece muito bobo e muito óbvio, mas muita gente esquece dessa parte. As pessoas ficam no eu quero ler mais. Eu quero ler mais não é um hábito definido, entende? Então você precisa decidir exatamente qual é a ação que você vai fazer. Por exemplo, troca a palavra eu quero por eu vou, tá? Eu vou criar o hábito de ler 15 minutos todos os dias. Primeiro passo, você definiu o que você vai fazer, exatamente. É isso. Segundo passo é entender o porquê. Existe no livro Hábitos Atômicos uma diferença entre hábitos. Ele mostra um desenho com 3 círculos. Então você tem lá no círculo mais interno a identidade, no círculo do meio o método, a maneira que você vai fazer, o ato em si, e por último o resultado. Falar que você quer ler mais é o resultado. Então é uma maneira fraca de se criar o hábito, porque você está indo lá de fora, assim, você não tem essa motivação muito grande, não é específico o suficiente. Falar que você vai ler 15 minutos por dia, legal, é uma ação concreta que você tem para você fazer, então você vai se basear nessa ação para criar o hábito. Mas existe a camada mais profunda, mais interna, que é da identidade. Por que você vai ler 15 minutos todos os dias? Porque você quer se tornar um leitor? Porque você quer terminar um curso e exige essa carga de leitura? Porque você quer se tornar uma pessoa que os outros admirem pela sua cultura, pelo seu conhecimento? Porque você quer cuidar mais de si? Esses 15 minutos de leitura são leituras de lazer e esse é o seu momento de pausa da confusão do dia? Entenda na sua identidade o que esse hábito vai te trazer. Esse é o motivo mais forte ali para você realmente criar o hábito e não pular nenhum dia, né?
que é o mais difícil, né? Quer dizer, não é o mais difícil, mas é um dos pontos mais difíceis manter essa constância. Então, primeiro ponto, cria a ação específica, defina a ação específica que você vai fazer. Segundo ponto, entenda na camada mais interna o que isso vai trazer para a sua essência, para a sua vida na prática. Quem você vai se tornar praticando esse hábito, criando esse hábito na sua vida. Eu vi um podcast recentemente que falava sobre hábitos e metas, enfim, e eles falaram uma coisa muito interessante, que foi você é os seus hábitos. Não era exatamente assim, mas era alguma coisa muito parecida com isso. Então, em geral, quando você lembra de alguém, você lembra de alguma coisa que a pessoa faz, alguma coisa que ela faz sempre e que marca. Então, você lembra da pessoa que lê muito, você lembra da pessoa que estuda muito, a pessoa que faz muita atividade física. A gente traz isso para nossa identidade e as pessoas também reconhecem isso na nossa identidade. Então, quem você vai se tornar? Lendo, vou usar esse exemplo até o final, tá? Lendo 15 minutos por dia, né? Quem é essa pessoa? Você tá aumentando seu repertório? Você quer impressionar alguém? Você quer criar bagagem para escrever um livro, para fazer um site, para criar conteúdo? Por quê? Por que você vai ler 15 minutos todos os dias? Eu estou usando esse exemplo porque a gente precisa de um exemplo prático, mas você faça essa reflexão com o seu hábito, beleza? Terceiro ponto. Não siga os hábitos das outras pessoas. Isso é muito simples, mas é um erro que eu já cometi e que eu sei que muita gente já cometeu, que é ao escolher a lista de hábitos que você vai fazer ao longo do ano, você pega uma lista pronta de alguém. Ah, tal pessoa é legal, eu gosto dela, eu me inspiro nela, então eu vou pegar aqui todos os hábitos que ela faz e eu vou fazer igual. Provavelmente alguns hábitos pode ser que fique, mas a maioria dos hábitos se perca no caminho, porque fazer o hábito que outra pessoa faz não é base suficiente para você se manter repetindo esse hábito, essa ação de maneira constante até que isso se torne um hábito. Então, sempre veja os hábitos que fazem sentido para você, para esse momento da sua vida atual. Eu fiz uma reflexão num outro vídeo, mas foi uma live que eu fiz e ficou uma hora, enfim, ficou perdido no meio do caminho, e é uma reflexão muito interessante. Hábitos são muito úteis quando você sabe usá-los de maneira consciente. E muitas vezes nós precisamos rever nossos hábitos. Por quê? Porque o hábito é o nosso piloto automático. Então, se você está numa via expressa, que é 120 por hora, você organiza ali, né, o seu piloto automático para ficar na pista de 120 por hora. Mas, por algum motivo, você saiu dessa via expressa e foi para uma via calma, para uma cidade, que a velocidade máxima é 60 por hora. Você não pode deixar o piloto automático do jeito que ele estava, você tem que reorganizar o piloto automático para a velocidade da pista atual. Por isso que muitas vezes na vida, dependendo da etapa de vida que você está, o foco que você tem, o objetivo que você tem para aquele ano ou para aquele período específico da sua vida, você vai precisar sim rever hábitos. Então os hábitos eles podem ir e vir, ou eles podem simplesmente fazer parte da sua vida por um período específico de tempo e depois você substitui por outros hábitos. Muito bem. Agora vamos para, nem sei em que passo que eu tô, mas vamos para o próximo passo, que é identificar nos mínimos detalhes o que você vai fazer. A tal da meta SMART, que tem que ser específico, alcançável, toda aquela coisa toda de todo mundo sabe, mas basicamente você precisa de 3 pontos para o seu hábito realmente ficar. Você precisa definir, lembra da ação? Ler 15 minutos por dia? Só isso não é suficiente. Você precisa definir o que você vai fazer, ler 15 minutos por dia, beleza? Quando você vai fazer e aonde você vai fazer. Então,
eu vou ler 15 minutos por dia, de manhã, antes do café da manhã. Depois do café da manhã, às 7 horas da manhã, às 9 horas da manhã. Eu não gosto de ler de manhã, eu vou ler à noite, vai ser às 9 horas da noite. Defina isso. O que você vai fazer, quando você vai fazer e onde você vai fazer. E agora, um extra nesse, do quando e onde. Crie um ritual, se possível, crie um ritual. Para leitura é um que é fácil de criar um ritual. Faz sentido, eu gosto de tomar café, então café é um momento prazeroso para mim, vou colocar a leitura junto com um cafezinho. Ou café não é muito bom para mim, eu não quero tomar tanto café assim, então vou colocar uma música específica, um mantra específico, vou sentar na minha poltrona preferida, vou sentar naquele cantinho que eu gosto da casa. Crie o seu ritual para você criar o hábito. Claro que se for possível. Nem sempre é possível criar um ritual gostoso, mas às vezes é possível criar rituais de passo a passo. Por exemplo, vou correr todo dia logo que eu acordo. Você acorda, lava o rosto, se prepara, respira, toma um copo d'água e sai correr. O ritual pode ser um passo a passo mais prático, mas ele cria essa cadência de atividades que fazem com que você, como se você se preparasse, está preparando o caminho para fazer aquela atividade. Então, se às vezes é muito difícil você pegar o livro para ler, você passar o café, sentar na poltrona que você gosta, são ações que te trazem prazer, que vão facilitar essa mudança de comportamento que você acha que é difícil sentar para ler, para transformar em algo que é prazeroso sentar para ler. Muito bem. Falei disso. Vamos para a próxima página. Ótimo. Uma coisa que ninguém pensa, ou que é muito raro ver as pessoas falando sobre isso, lembra quando ali que eu falei que você tem que definir quando você vai fazer? Eu até falei aqui horas específicas e dei exemplos de antes do café da manhã, durante o café da manhã, depois da janta, depois do almoço. São momentos específicos do dia. Para você conseguir definir momentos específicos do dia, é interessante você saber o que você faz todos os dias. E a maioria das pessoas não sabe. Acha que sabe, mas não sabe. Quando você pede para ela descrever exatamente o dia dela, ela não sabe listar as tarefas que ela faz. Quer criar um hábito com consistência? Tira uns 3 dias ou uma semana, se seus dias são atípicos, não são todos iguais, para fazer essa vistoria na sua vida. Anota tudo que você faz e o horário, mais ou menos. Acordei tal horas, tomei café da manhã e vai fazendo a sequência de atividades. Porque assim você vai saber aonde cabe o seu hábito. Porque às vezes você quer ler 15 minutos todo dia pela manhã, mas tudo que você faz de manhã antes de sair trabalhar, não cabe 15 minutos para isso. Ou cabe, ou você perde 20 minutos na rede social e você sabe que você vai poder trocar esses 20 minutos da rede social por 5 minutos da rede social e 15 de leitura. Não sei. Você só tem um jeito de saber, que é tomando nota do seu dia. Faz esse diário de bordo por alguns dias para você entender como seus dias estão funcionando hoje, como está a sua rotina de fato, na prática, e assim você consegue escolher com mais consciência aonde você vai encaixar o seu hábito. Esse é o... Nem sei que passo que eu tô, não tem mais passo, vou continuar. O próximo ponto é escolher onde você vai pôr, beleza, ou fez essa lista de coisas que você já faz, talvez você perceba hábitos que você já tem. Sei lá, tomar um copo d'água logo ao acordar, meditar sempre no mesmo horário, sentar no sofá ou na rede no horário específico, enfim. Escolhe, às vezes, algo que você já faz. Por exemplo, se você... o café da manhã é o mais fácil para mim, que é quando eu coloquei a minha leitura.
antes de tomar café da manhã. Enquanto você está preparando o café da manhã, você já separa o seu livro e deixa ali o livro pronto para ler. Junta a leitura com o hábito de tomar café da manhã. Você pode juntar a leitura junto com o hábito de escrever pela manhã. Você pode trocar um hábito. Eu tenho a mania de pegar o celular logo que eu acordo, ou logo no café da manhã. Eu posso trocar. Ao invés de pegar o celular logo que eu acordo, eu pego o livro logo que eu acordo, bato meus 15 minutos de leitura e daí vou fazer as outras coisas. Então, você tendo essa lista de coisas que você já faz de forma agora consciente, né, sabendo de fato o que você tem feito, você consegue encaixar o seu hábito junto com outra coisa que você já faz automaticamente. Então você encavala um hábito no outro, ou você pode substituir algo que você queira tirar da sua vida pelo hábito que você está inserindo dessa vez. A maneira mais simples de você tirar um hábito que você acha que está te atrapalhando da sua vida é substituir por um hábito que vai te ajudar, tá? Porque você já tem o cenário pronto, você já tem a hora, o local e você já tem o gatilho que é querer fazer aquilo. Ao invés de fazer uma coisa, você troca por outra atividade. Meu celular às vezes dá umas mensagens estranhas. Você troca por outra atividade do hábito que você quer implementar na sua vida. E por último, pra gente fechar hoje, uma coisa muito... Não é importante, mas que ajuda muito na hora de criar um hábito, não subestime esse passo, é criar um compromisso público ou com outras pessoas. Pega alguém que você gosta, que gosta de você, que esteja criando um hábito também, ou só alguém que vá puxar a orelha se você não fizer, e faça um compromisso com essa pessoa. Você pode até fazer um contratinho. Me comprometo a ler 15 minutos todos os dias, assinado Kelly. Se eu não ler, eu tenho que pagar alguma coisa para a pessoa, ou eu perco alguma coisa, ou enfim. Não precisa exatamente da punição. Funciona quando tem uma punição, porque a gente se obriga, tem um pezinho a mais ali. Mas a questão é, se alguém estiver esperando que você todo dia mande uma mensagem, pronto, li meus 15 minutos, a chance de você fazer e honrar com esse compromisso é muito maior do que se você estiver sozinha nessa e ninguém souber do que você está tentando criar na sua vida. Então escolha alguém, escolha um grupo. Se você for das redes sociais, joga nas redes sociais, coloque isso público mesmo, que isso ajuda muito. É um estímulo muito grande você não querer falhar perante as outras pessoas. Falei muito, falei bastante, achei que não ia falar tanto, mas tem aqui um passo a passo simplificado de como trazer um novo hábito para sua vida. Se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, curte. O YouTube entende que as pessoas, que o assunto é relevante, que é importante quando as pessoas curtem e não só assistem. Então curte, né? E compartilha com quem você acha que faz sentido. Eu sei que é um assunto que muito se fala, mas às vezes você entendeu de uma forma diferente ou fez sentido para você a maneira como eu expliquei esse passo a passo de como criar um hábito. E fica por aqui, porque pelo menos por enquanto, às sextas-feiras teremos sempre um vídeo novo aqui no canal. Às vezes falando sobre Feng Shui, às vezes falando sobre hábitos, às vezes falando sobre tudo junto e misturado. Até o próximo vídeo.